de apostar online, cada vez mais disseminada nas redes sociais por influenciadores, tem causado impactos diretos na educação, economia e na saúde dos indivíduos. Eu estou aqui com o psicólogo Walter Lousada para falar sobre os impactos psicológicos dessa prática. Seja muito bem-vindo, Walter. Obrigado pela presença. A gente já pode começar para a primeira pergunta que eu queria falar. Quais são os sinais mais visíveis, assim, dos impactos de apostar online mesmo? Então, Felipe, bom dia, né? Obrigado pelo convite. Os impactos, às vezes, eles não são visíveis de imediato. Eles vão ser visíveis a médio e longo prazo. Por quê? Porque o vício da prática de jogos online, ele não é muito diferente de outros vícios. Sim. O vício, ele não começa já em grande, vamos dizer assim, com grandes sintomas. A sintomatologia, ela vai aparecer aos poucos. Então, uma das primeiras coisas que começa a se anotar numa pessoa que está viciada em jogos é quando ela começa a se endividar. Então, isso começa a gerar preocupação, ansiedade, sintomas depressivos, irritabilidade. E, normalmente, as pessoas mais próximas são as pessoas que começam a perceber Sim. os sintomas aparecendo. Tá? Então, a pessoa do nada começa a apresentar uma irritabilidade, começa a apresentar, às vezes, uma falta de vontade de fazer as coisas, ansiedade, ou uma busca frenética por recursos, então isso podem ser sinais de que ela está envolvida com algo que está trazendo dificuldades financeiras. A gente tem uma divulgação massiva dessas casas de jogos e jogos de apostas sendo divulgado, né, de uma forma intensa nas redes sociais. E com isso, como a gente pode definir essa cultura das bets? Quais são os impactos que ela causa na saúde mental das pessoas? É interessante a gente salientar que qualquer tipo de vício vai atrapalhar e vai influenciar a saúde mental do indivíduo. É interessante que, por exemplo, no Brasil, na década de 40, foram proibidos os jogos de azar. A mentalidade na época era uma mentalidade muito mais moralista do que uma mentalidade preocupada com a saúde mental. Associava-se os jogos de azar à questão moral e não à questão da saúde mental ou financeira e etc. Mas hoje a gente percebe que essa influência digital, né, que ela hoje em dia está muito no sangue da população, inclusive as pessoas procuram cada vez mais estarem conectadas o tempo todo, no carro, no ônibus, na rua. Quanto mais a propaganda nessas áreas, mais vai haver uma influência e, vamos dizer assim, o interesse, o despertar o interesse da pessoa conhecer o jogo, a aposta, como funciona, né? Eu tive a experiência uma vez de estar fazendo a compra de um eletrodoméstico e o vendedor começou a falar comigo sobre a Bets, a aposta do Tigrinho, etc. E falou que ele tinha ganho dinheiro e estava todo empolgado com isso. E naquela hora que ele falou, eu já comecei a pensar, falei, bom, espero que ele não acabe colocando isso como um propósito de vida, né? A pessoa que ela deixa isso se tornar um vício, isso acaba se tornando meio que um propósito de vida dela. Porque o vício nada mais é do que você usar alguma coisa, algo ou alguém para poder superar uma dor ou algo que te falta. Então, vamos dizer, você está com uma dor de cabeça, você toma um analgésico, a dor passa, daqui a pouco a dor vai voltar, porque talvez a dor de cabeça não seja só uma dor de cabeça, seja um problema mais sério. Você toma analgésico de novo. E aí, quando acaba o efeito analgésico, você toma novamente o analgésico. Então, esse círculo vicioso de ficar repetindo é justamente o que acontece com os jogos de apostas. Quando você aposta, você dispara mecanismos de dopamina, de prazer no cérebro, e faz com que o indivíduo sinta o prazer da aposta. Às vezes, até quando ele está perdendo, ele começa a ter a ideia de que ele deve apostar mais e mais alto para poder recuperar o dinheiro dele. E aí esse mecanismo começa a se tornar um círculo vicioso. É onde realmente mora o perigo de quem aposta, de quem entra no mundo, vamos dizer assim, das apostas online. Sim. Essa questão de vício, é possível que a pessoa identifique esse próprio vício dela ou é necessária a ajuda de algum especialista? Como funciona isso? É interessante a pergunta, porque
Dificilmente uma pessoa identifica que ela está viciada em alguma coisa, né? A gente pode pegar outros tipos de vício para fazer uma comparação, para ficar claro. Por exemplo, a pessoa que tem um vício em álcool, ela começa a ter atitudes completamente distantes da sociedade, distantes da família, etc. E os amigos começam a falar que você tem que diminuir o álcool e tudo. E aí, geralmente, a resposta é: eu tenho controle, eu paro quando eu quiser. Sim. O vício em apostas não é muito diferente. Se alguém chega e comenta para a pessoa que ela está exagerando nas apostas, que ela está gastando muito tempo com isso, que ela está perdendo dinheiro, recursos, saúde com isso, ela vai dizer assim: não, mas eu tenho sob controle, está tudo sob controle. Quando eu quiser, eu vou conseguir parar. O vício ele tem essa característica da pessoa achar que tem um controle dele. É só quando ela percebe que ela perdeu o controle é que ela vai dar o braço a torcer de que ela precisa de ajuda. E então, precisa de um especialista para poder dizer, dificilmente a pessoa vai conseguir descobrir sozinha. Ela vai começar a se descobrir com os familiares, os amigos, tocando no assunto, falando, ou às vezes até mesmo com crises maiores, né? Como, por exemplo, já tive caso no consultório de que a pessoa só percebeu o tamanho do problema no dia em que os pais descobriram que ele estava com uma dívida enorme por conta de apostas, e aí a família surtou junto com ele, e aí ele percebeu o tamanho do problema, né? Sim. Então, normalmente as pessoas não vão perceber sozinhas, elas vão precisar da ajuda de amigos, familiares que fiquem insistindo com ela até o momento em que ela consiga perceber que ela precisa de ajuda profissional. Porque sair disso não é tão simples quanto entrar, né? Sim, entendo. Como a gente pode fazer, né? Que estratégias podem ser utilizadas para sair dessa questão do vício em apostas? É mais por essa lógica mesmo também da família e dos amigos, né? Que são geralmente quem está mais próximo e pode perceber essas estratégias. Quais são e a família e os amigos, elas podem adotar essa questão das estratégias também? Sim, a família e os amigos elas são parte integrante e importante do processo de tratamento. Mas o que a gente precisa deixar claro é o indivíduo ele não vai estar querendo aceitar que ele tem um problema. Então, a primeira coisa que tem como importância em qualquer tipo de tratamento é a aceitação de que eu tenho um problema. Então, eu preciso aceitar que eu estou com um problema de apostas online. Quando eu aceito o problema, então, junto com essa aceitação, vem também a aceitação do tratamento. E aí, o que pode ser feito a partir de então? A família pode colaborar, por exemplo, vamos dizer, o pai e a mãe que estão ali próximos do jovem, controlar as finanças dele, não dar para ele o cartão de crédito ou o cartão da conta bancária, controlar as finanças, olhar o saldo, se está saindo Pix, se não está, para poder haver um controle, perceber uma movimentação, chamam para conversar. A pessoa precisa tentar manter-se o mais afastada possível desse ambiente de apostas. Então, se isso acontecer muito no celular, te desinstalar todos os aplicativos. Se isso acontecer no computador, também fazer a mesma coisa. Evitar amigos que estão dentro desse círculo vicioso, vamos dizer assim, porque senão essas influências vão acabar trazendo de volta toda aquela necessidade que um vício acaba trazendo de despertar a dopamina, o prazer e continuar apostando. E as pessoas, quando elas perdem, elas sempre ficam com aquela sensação de que elas podem vir a ganhar na próxima rodada, né? Então, é necessário afastar tudo que ligue ao jogo dessas pessoas. Em alguns casos, casos mais extremos, há necessidade, inclusive, de uma internação, aonde a pessoa, literalmente, ela vai estar totalmente afastada desse tipo de contato com as apostas e vai receber tratamento farmacológico, tratamento psicológico, para poder conseguir se libertar, para passar algum tempo dentro de uma clínica para conseguir se libertar do vício. Então, o tratamento, às vezes, ele é bem mais complexo do que pode aparentar. Mas isso, é claro, depende de caso para caso. E como funciona esse tratamento? Então, o tratamento, basicamente, é feito em duas frentes. Tratamento psicológico
e o tratamento farmacológico em alguns casos. Sim. O psicológico, quando a pessoa aceita com mais facilmente que ela tem um problema, então o psicológico vai ajudá-la a colocar para fora a dor que levou ao vício. Não, eu tinha um sonho, eu perdi um sonho, e por conta da perda desse sonho eu achei que eu poderia conseguir o dinheiro através das apostas, e ali a gente vai conseguindo trabalhar a crença da pessoa de que a aposta não é o caminho para ela chegar ao sonho dela. Existem outros caminhos que podem fazer com que ela chegue a alcançar o sonho dela. Que o sonho talvez não seja inatingível, mas que as apostas tornam isso muito mais complicado ou realmente impossível, né? E tem a parte farmacológica. Se o caso é muito grave, o nível de ansiedade, de depressão da pessoa, irritabilidade, variações de humor acabam se tornando tão grandes que há necessidade da pessoa ser também medicada, para que ela consiga manter um equilíbrio emocional, mesmo nas situações mais simples e cotidianas do dia a dia, né? Então, ela pode ser feita em duas frentes. Em casos mais simples, apenas o tratamento psicológico já vai ser de grande ajuda. Em casos mais complexos, o tratamento farmacológico ele tem que andar junto com o psicológico, né? Sim, certo. Temos muito essa questão também das telas também, né? Porque você falou que uma forma de combater é você manter a pessoa distante, né, desse ambiente de apostas. Só que a gente tem um movimento massivo, né, dessa informação, dessa questão de aposte e tudo mais. Que é acessado assim facilmente. Você pega um celular, você vai ver um story, alguma coisa, e você tem contato com isso, né? E geralmente é sempre com aquela advertência que eles mesmos fazem, né? Que é aposte com responsabilidade. Você acha que é possível apostar com responsabilidade? Então, vamos pensar, como eu falei, né? Vício tem sempre alguma coisa que está faltando e a pessoa está buscando alguma coisa. Nos pacotes de cigarro, por exemplo, fazendo um paralelo, tem lá, cigarro provoca isso, provoca câncer, provoca aquilo, provoca aquilo outro. Isso faz com que as pessoas parem de fumar? Não. Quando nós temos propagandas de, vamos dizer assim, de álcool na televisão ou nas redes sociais, sempre termina, porque é uma regra do Ministério da Saúde, com a frase, beba com moderação. As pessoas que têm um problema com álcool, elas bebem com moderação? Não. Então eu entendo que para os jogos de azar, para os jogos em que a pessoa ela vai trazer isso como um vício para a sua vida, não adianta você dizer para ela que ela tem que fazer isso com cuidado. Porque a partir do momento que o cérebro dela se acostumar com a emoção, com os disparos de dopamina, o prazer que aquilo está trazendo a ela, vamos dizer assim, com a suplantação da dor que ela sente com o vício, como eu dizer para ela que ela tem que fazer aquilo com moderação vai ajudá-la em alguma coisa. Sim. Então isso seria muito mais, vamos dizer assim, uma maquiagem para que a aposta pudesse funcionar. Certo, Assim como é uma maquiagem para que o cigarro continue sendo vendido, a bebida, etc, etc. Né? Não estou dizendo com isso que as outras coisas não devem ser comercializadas, é só um comparativo, tá? Mas eu acredito que a influência é mínima ou zero para quem realmente vai acabar se tornando uma pessoa, vamos dizer assim, dependente dos jogos de azar. Walter, a gente tem muito essa questão, né, de culpabilização do indivíduo, né, em relação a isso, que é sempre, você está apostando, você quer o errado, só que a gente sabe que na verdade não é assim, tem sempre essa questão mais abrangente, né, em relação a isso. Como você acha, em termos de política pública mesmo, né, que se há uma solução para isso, algo que possa sair dessa culpabilização do indivíduo para algo mais coletivo? Uhum. Então, quando a gente fala sobre o indivíduo, ele entrar nessa seara, vamos dizer assim, dos jogos de azar, não estou colocando assim como uma culpabilização, não estou culpando ele por ele fazer isso. Sim. Ele tem um problema que acaba levando ele a buscar uma solução. E se essa solução ela não está à mão, então ele coloca alguma coisa que tampe o buraco. Em termos de política, vamos dizer assim, do governo fazer alguma coisa, eu acredito que proibir não vai ser a solução, porque, como eu falei, na década de 40 foi proibido os jogos de azar.
mas vários jogos de azar continuaram funcionando no Brasil e funcionam até hoje, e jogos que são proibidos, não são legalizados. Mas eu entendo que proibir não é a solução, mas também não é a solução simplesmente colocar esses jogos e aproveitar dessa, vamos dizer assim, renda e dessa movimentação financeira que está acontecendo, porque só para você ter uma ideia, Felipe, em 2023, esse mercado de jogos de azar envolvendo a Betts, desenvolveu no Brasil 53 bilhões de reais. Então, isso é um volume muito alto. Tem muita gente que está deixando de comer e para poder participar disso. Só que o governo poderia, sim, fazer um trabalho de saúde pública, investir mais na área de, vamos dizer assim, de saúde mental, porque nós não temos um investimento grande na área de saúde mental. E quando nós olhamos o perfil de quem faz a aposta, a gente vê que geralmente são as pessoas que estão com menos contato com a cultura, com menos contato com a educação, são pessoas que normalmente elas veem nas apostas uma facilidade de crescer rápido, né? Então o governo ele poderia trabalhar mais, vamos dizer assim, aumentando essa rede de apoio, né, psicológica em todo o sistema, porque hoje a gente não tem isso, até para os casos mais complexos, como depressão, ansiedade, não existe esse apoio. Havendo isso, acredito que ajudaria bastante essas pessoas que acabam, de uma maneira ou outra, se entregando ao vício nas apostas. Sim. Muito obrigado, Walter, pela presença. Agradeço muito a disponibilidade. Muito obrigado a você também, telespectador. Nos vemos na próxima semana.